Essa série que eu criei, ela se chama Quebrando Dogmas e Sofismas, justamente porque é muito comum nós ouvirmos muitas coisas que as pessoas dizem, que as pessoas afirmam, que as pessoas alegam ter recebido, seja por um estudo das Escrituras Sagradas, seja por uma revelação, um êxtase espiritual, uma mensagem divina, pois muitas pessoas acreditam ter esse contato com o Espírito de Deus que as Escrituras nos fala a respeito. Então, como que nós podemos identificar aquilo que de fato é verdade, aquilo que é um fato que nós possamos nos apoiar e tomar para a nossa vida regra, e o que é simplesmente uma ilusão ou um erro de cálculo, um erro de interpretação e assim por diante. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção de você hoje, que é de extrema importância você entender, é que tudo aquilo que foi escrito, tudo que nós temos hoje das Escrituras Sagradas, ou não considerada sagradas, teve que se usar um idioma, uma língua, para que ela pudesse depois ser gerada em outros idiomas, em outras línguas, e chegasse até nós, e pudéssemos entender do que se tratam essas mensagens. Para isso, realmente ser algo de peso, enquanto nós estudamos, a gente tem que começar a entender um pouco sobre o que significa a palavra etimologia. Eu vou mostrar para vocês. Essa palavra é extremamente importante que a gente entenda, porque dela vai depender tudo aquilo que se estuda. Então, qualquer estudo que for apresentado aqui no meu canal, ou qualquer coisa que você escute em outros canais ou de outras pessoas, você precisa começar a entender sobre etimologia. Eu vou mostrar para você o que o Google fala sobre etimologia. Eu vou estar compartilhando algumas telas aqui com vocês. Dê uma olhada nisso. Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. É a disciplina que trata da descrição de uma palavra em diferentes estados de línguas anteriores, até remontar ao étimo. Quando nós lemos assim, às vezes fica até mais difícil entender, porque nós estamos ainda usando palavras que são muitas vezes desconhecidas para nós. Então, o que seria esse étimo? Então, etimologia, em inglês, etymology, vem do grego étomos, que significa real, verdadeiro, mais logos, que significa estudo, descrição, relato. E significa hoje o estudo científico da origem e da história das palavras. Então, quando nós tratamos de algo étimo, nós estamos justamente falando sobre o que é verdadeiro, ok? Nós queremos entender qual é a verdade atrás daquela palavra ou daquela frase, daquele texto, dentro do contexto, para que não se perca a sua essência. Porque uma interpretação errada que nós tenhamos de qualquer texto, seja ele considerado sagrado ou não, imagina o desenrolar disso para o futuro de uma nação toda, para uma vida toda. Então, é importantíssimo que as pessoas passem a entender que com a divisão das línguas, que com a confusão das línguas, que com a diversidade que foi gerada em função da separação de uma língua única, que as próprias escrituras nos dizem que um dia existiu, pode se interpretar muita coisa de maneira
totalmente errada. Então, etimologia, na verdade, ela passa a ser a alma de todo e qualquer estudo. Se você entende o que significa de fato uma palavra, você vai chegar onde você quer de uma maneira muito mais fácil, muito mais segura. Você vai ter segurança naquilo que você está lendo. Partindo disso, nós vamos estar falando sobre um tema que é extremamente polêmico, ainda mais nos dias de hoje, com tantas coisas que nós ouvimos e tantas coisas que nós vemos no meio cristão e entre outras religiões que também procuram agir da mesma forma. Eu vou colocar aqui para vocês verem sobre o tema que estamos abordando hoje, que é o que Jesus disse sobre igrejas e qual é a verdadeira igreja, então. Se Jesus falou a respeito de igrejas e elas existem e ele foi o fundador dela, o que ele diz a respeito disso e qual é a igreja que ele deixou aqui para a gente frequentar? Porque vocês devem concordar comigo que o que mais temos hoje em dia são igrejas espalhadas por todos os lugares e de todas as religiões. Então não são apenas igrejas, também são chamadas de templos, também são chamadas de sinagogas, também são chamados de cenáculos, tabernáculos. Nós vemos isso nas escrituras. Existem vários nomes, né? Então o que tem de diferente esses lugares? E comparado com a nossa casa, com a nossa residência, ela recebe o nome de igreja. E o que Jesus disse a respeito dessas coisas? Então, vai ser importantíssimo entender a origem das palavras quando tratamos do assunto. Você vai ficar chocado que a grande realidade é que quando Jesus falou sobre igreja nos evangelhos, o único evangelho que fala sobre ele ter dito algo da igreja é o evangelho de Mateus. E ele diz apenas em duas circunstâncias, dentro do mesmo capítulo, eu acredito que seja dentro do mesmo capítulo, nós vamos ver, os dois únicos momentos que ele menciona o nome igreja é para falar sobre Pedro, que o nome Pedro era pedra, era uma rocha, e que sobre este Pedro, esta rocha, ele edificaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa foi a primeira vez que ele fala isso. E a segunda é quando ele está dando um exemplo de que se você pegar alguém numa falta, alguém cometeu uma falta contra você, e você, claro, estando ofendido, deve ir conversar com essa pessoa que te fez mal e falar para ela, olha, você fez isso, isso e isso. E se ela não te der ouvidos, você deve chamar 2 ou 3 testemunhas que também viram o ocorrido para confirmar o que você está dizendo para ela, para que ela então possa dizer, tá bom, eu fiz, então é verdade, ou então continuar negando, não fiz. E aí ele se refere à igreja, ele diz, se ela não te ouvir e não ouvir as pessoas que você levou como testemunha, para falar para ela o que aconteceu, então você deve falar à igreja. E se essa pessoa, mesmo diante da igreja, continuar negando, ela deve ser considerada uma pessoa que não faz parte do grupo que você anda. Então, é extremamente interessante quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ler as Escrituras, deste prisma, com a mente aberta, para que você possa descobrir fatos ou situações que muitas vezes nem condiz com aquilo que nós ouvimos aí fora. Mas você pode fazer essa análise, assim como eu faço análise de tudo que eu leio. E eu vou mostrar que essa palavra que Jesus usa, igreja, é essa palavra no grego, a palavra eclesia.
que escreve-se em grego dessa forma que você está vendo na tela. Essa palavra, ela é a combinação da preposição ek ou es com o verbo kalel, sendo que ek ou es tem o sentido de para fora e kalel o sentido de eu chamo ou eu convoco. Resultado seria o substantivo eclesia, com o sentido etimológico de chamados para fora ou convocados para fora. O que é interessante a respeito dessa palavra? Eu vou mostrar para você agora. Dá uma olhada nessa tela agora que eu vou passar para vocês. Na etimologia da palavra igreja, tá? Olha lá. Está escrito assim. A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composta grega eclesia, que por sua vez é a combinação, blá blá blá, é o que nós estávamos falando agora, e contudo, para se entender o significado corretamente, é de extrema importância compreender que essa palavra teve origem no contexto da democracia ateniense grega. Portanto, era uma palavra originalmente de uso político. Naquele contexto político, o sentido de eclesia, chamados para fora, era que os cidadãos eram chamados para fora de suas casas particulares para se reunirem publicamente na praça, para tratarem e deliberarem sobre a administração da cidade. Lembrando que em Atenas a democracia era direta. Olha que fato interessante. O que nós conseguimos entender com isso? O que isso faz com que a gente pare e pense um pouco? A palavra igreja significa convocados para fora. E a palavra igreja que nós usamos hoje é convocados para dentro. Você vai para dentro de um estabelecimento para fazer rituais religiosos, rituais espirituais, de vários tipos. E, na verdade, a essência dessa palavra, e quando ela foi usada, era para falar de levar ao público, levar as pessoas para fora e deliberar com elas o que estava acontecendo. Ó, esse cidadão aqui mentiu, me enganou, roubou, adulterou, matou, sei lá. Existem várias coisas que podem ser atribuídas a atos maus, e aí você dá o nome para um monte. Eu estou dando alguns exemplos. E eu levei 2, 3 pessoas para a gente apontar o erro, e a pessoa ainda continua negando, e agora a gente trouxe aqui para a praça, para que todo mundo venha e fale o que está acontecendo. Para que a pessoa possa criar vergonha na cara e falar, não, fiz mesmo. E pagar por aquilo que fez no sentido da lei, ou então ser perdoado por reconhecer que fez algo errado. Que isso tem muito a ver com o que se fala hoje na igreja sobre arrependimento e salvação. Então, olha como é importante saber a origem das coisas, principalmente das palavras, porque português é uma língua que veio gerada de outra língua, de outra língua, de outra língua, e quando isso acontece, vai se perdendo muitas coisas. Algumas delas não a ponto de você sair totalmente fora do percurso, mas a verdade é que se você sair um pouquinho fora do percurso no início, você vai parar em outro lugar. Se o avião sair meio centímetro da rota dele agora, talvez daqui 1 minuto você não perceba, 2 minutos você não perceba, mas depois de 10 horas de viagem, você vai parar em outro país. E às vezes nem sabe aonde que você está. Você acredita que está no lugar certo, ou que está falando a coisa certa. E na verdade você pode estar sustentando uma grande, terrível mentira, lavada, descarada, sem tamanho, mas para você é um fato. É isso aí, todo mundo diz. Se todo mundo diz, então é verdade.
Então, dentro desse contexto, a gente já aí começa a ficar, né, que o conceito de igreja tá meio estranho. Como que algo tão importante, que é hoje tão valorizado, que é hoje tão presente na nossa sociedade, pode ter sido tratado pelo próprio Senhor de uma forma tão rápida? Ó, Pedro, você é pedra, eu vou edificar a minha igreja sobre ti, sebo na canela, vamos que vamos. E olha, se alguém pecar contra ti, você vai e fala, se a pessoa assumir, ok, ganha o teu irmão, se ela não assumir, leva 2, se assim a pessoa não tá, leva para a igreja e o pessoal vai julgar. E era fora de um estabelecimento, era lá na rua que acontecia essas coisas. Só. Depois, todas as coisas que são faladas sobre igreja, elas vêm após os evangelhos, do livro de Atos para frente, onde os discípulos foram fazendo aquilo que eles fizeram. Porém, a história da igreja, quando a gente começa a ler a história da igreja católica, desde o seu início e tudo mais, e como eles chegaram ao fato de que Pedro tinha que ser o primeiro papa, e depois os outros papas que seguiram, e depois, por fim, Martinho Lutero, 1500 anos depois, também tem um novo entendimento sobre as coisas, e aí o papa já não é papa, e aí, aliás, o papa já não tem aquele perfil de papa que estavam acostumados, porque então agora o papa poderia então se casar ou ter uma família, seja ele também bispo, seja ele o que fosse, e aí abriu uma nova igreja que protesta a anterior, e aí então se diz ser a igreja verdadeira, e daí nascer outras igrejas, como a Batista, como a presbiteriana, luterana, a pentecostal, a universal, a Assembleia de Deus do Ministério X, do Ministério Y, e a Adventista do Sétimo Dia. Olha a quantidade de ramificações de igrejas que nasceram disso. E a verdade, ainda que muita gente não admita, é que todo mundo vai puxar sardinha para a igreja, para onde vai, aonde congrega. Ah, lá onde eu congrego é de Deus. E vira, na verdade, uma briga isso daí. Então, por que Jesus iria iniciar um negócio que ia converter-se mais tarde numa guerra de quem está certo e quem está errado? Se a igreja, de fato, é o que a gente vê hoje. Se é, de fato, isso que falam que é. Vamos estudar mais um pouquinho sobre isso e vocês vão perceber qual é a igreja que Jesus edifica, qual é a igreja que existe, e você vai poder tirar suas próprias conclusões se a Bíblia, estudada de forma etimológica, pode dizer algo mais daquilo que tem sempre sido falado pelos ministros, pelos professores, pastores, que ensinam sobre as Escrituras. Então, eu vou mostrar para vocês agora algo extremamente importante, que começou no Antigo Testamento. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 66 do livro dele, versículo 1. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? E ele continua. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga o Senhor. Olha o que nós estamos lendo aqui no Antigo Testamento. É possível fazer uma casa para que Deus habite nela? É possível você construir um local de descanso para esse Deus, sendo que o trono dele está no céu, ou é o próprio céu? E a terra é nada mais do que o tapete aonde ele coloca a planta dos pés dele? Pensa um pouquinho. Será que a igreja católica,
a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja das mais variadas que existem, pode ser o local de descanso de Deus? O homem teria esse poder de construir algo para que Deus habitasse, segundo as Escrituras? Agora vê o que se fala no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não, olha só, não, N-A-O-T-I-O, habita em templos feitos por mãos de homens. Não existe um local nessa terra, seja ele qual for, nem a Meca em Jerusalém, nada que pudesse ser a casa deste Deus que criou o céu e a terra, porque ele fez o lugar da onde ele mora, ele construiu a casa dele, ele é o construtor da sua própria casa. Ninguém precisa ajudar Deus a construir nada, ele mesmo fez todas as coisas. E nós somos feitos à imagem e semelhança, então isso também deveria servir para nós. Nós também teríamos que construir as nossas casas para nós morarmos, não para falar que fizemos para Deus morar. Mas vai acompanhando o raciocínio. Isaías, no Antigo Testamento, já dizia que não existe a possibilidade de uma casa ser construída para Deus. E vocês vão ver como isso é interessante. Porque com a passagem de Jesus na terra, aquilo que era de mais sagrado, que era considerado a casa de Deus, o templo de Deus, na época dele, no ano 70, após a sua ressurreição e ascensão ao céu, é destruída. O templo cai. Temos apenas uma muralha, chamada de Muralha das Lamentações, que sobrou disso. O único templo que tinha, do qual então se dizia que deveriam ser levados os dízimos, dos quais, das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, os levitas eram os escolhidos a cuidar desse templo, e eles recebiam esses dízimos, essas ofertas, que eram inclusive alimentos, para manter as pessoas que ali cuidavam do lugar. Esse lugar não tem mais. Jesus disse que aquele templo seria destruído e ele reedificaria em 3 dias. E olha só o versículo que fala sobre isso. Em Marcos 14, 58, as pessoas que tinham ouvido Jesus falar sobre isso, eles dizem: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então, pega o timeline da história, pega essa cronologia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e aquele templo que tinha sido construído para que esse Deus então habitasse, Jesus ia destruir, e em 3 dias ele ia reedificar, ou edificar, na verdade, um templo feito não por mãos de homens. E quando ele fala sobre isso, a Bíblia diz que ele se referia ao corpo dele. O templo, quando ele fala sobre os 3 dias, claramente no livro de João, no Evangelho de João, você procura lá, vai estar escrito que ele se referia ao corpo dele. Olha, o templo de Deus, só nessa pequena explanação que eu dei, já dá para saber o que é o verdadeiro templo de Deus. Mas eu tenho 4 coisas para mostrar para vocês, etimologicamente, que é muito interessante e vai fazer você abrir ainda mais os olhos para essa realidade, para essa questão que deve ser analisada. Veja isso daqui. Quando o anjo aparece para Maria a primeira vez, para anunciar o nascimento de Jesus,
Olha o que o anjo fala para ela. Isso está em Lucas 1, capítulo 1, versículo 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então ele virá, sobre ti. Presta atenção. Não era sobre uma casa de pedra, era sobre um corpo. Jesus, ele ia nascer do corpo de uma mulher. O Espírito Santo viria sobre essa mulher. Ok? Tá claro isso? Em Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, ele sai da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Bom, aqui eu vou deixar até esse versículo para uma outra hora a gente falar de uma forma mais aprofundada, que tem coisa aqui para a gente estudar. Mas a questão aqui é o seguinte: mais uma vez, quando se fala do Espírito de Deus, quando se fala do Espírito Santo, nós estamos falando que a manifestação desse Espírito Santo veio sobre alguém. Por isso que eu coloquei o sobre aqui em letras maiúsculas. Olha o que acontece quando Jesus fala para Pedro que ele edificaria a igreja dele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui se interpreta que Pedro, então, é o pai da igreja. Pronto, nasceu o primeiro papa. E se você for estudar etimologicamente, você vai ver que Pedro é pedra, pedra é rocha. Então ele estava falando da pessoa de Pedro. Ele não estava falando que o Pedro ia abrir uma instituição religiosa e ia ser o papa dela, ou ia ser o cabeça dela. O cabeça da igreja já existia. Não tem por que ter outra. Não tem por que ter representantes de Deus como cabeça na terra, porque já existe uma cabeça. Então, Pedro em si era a igreja. Sobre ele, a igreja seria edificada. E olha só, se cada um de nós somos igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra nós. Faz muito mais sentido do que a igreja de pedra. Porque quanta gente que vai na igreja e vive uma vida infernal. Aliás, muita gente que vai lá é porque está vivendo uma vida infernal e está buscando solução. E quantas pessoas entram dia, sai dia, entra noite, sai noite, entra final de semana, sai final de semana, entra mês, sai mês. Os problemas mudam de nome, os medos mudam de nome, ele continua sempre com alguma coisa para resolver e parece que nunca está tudo resolvido. E quando ele vai lá, sempre tem alguma coisa estranha. Não é um local que todo mundo está de fato em harmonia o tempo todo e despreocupado sobre qualquer problema que possa existir nesse mundo, sobre, seja o assunto que for, doença, problema financeiro. Ao invés de nós nos reunirmos para entendermos o que podemos fazer de melhor para que sejamos cada vez melhor, a gente se reúne dentro de um local que a gente acredita que Deus ali está presente, para pedir, pelo amor dele, que as coisas aconteçam. Agora, se você não sai para você realizar alguma coisa, o que você está acreditando? Que aquela força que dizem habitar ali dentro vai enviar uma solução mágica. Você vai acordar no dia seguinte e vai ter $1 milhão na sua conta, ou talvez pelo menos uns 1.000 para comprar a compra do mês. Que, como em muitos lugares dizem, o anjo vai passar e vai te dar o que você precisa para você viver o resto da vida daquilo. Então, quando isso começa a acontecer e a gente sabe que existe um monte de gente que na verdade está vivendo uma vida cheia de problemas dentro de uma instituição que diz que Deus habita lá, era para os problemas serem resolvidos. Porque a Bíblia diz que quando nós realmente entendemos esse mistério de quem somos
e o que habita em nós, nós passamos a viver refrigério, paz, tranquilidade, porque nós deixamos as coisas velhas para trás. O que você fazia de errado ficou para trás, e você vai passar a fazer coisas corretas, coisas novas, que vão te trazer paz, não nervoso. Você não vai ter medo de morrer, porque a morte foi vencida na cruz, como é falado. Então, essa igreja de pedra, que dizem existir aí o pai dela, Pedro, como papa, não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, porque Deus não habita nesses templos. A própria Bíblia diz isso. Mas a gente parece que não quer ler, ou não quer ouvir, ou a gente gosta de aceitar o que os outros falam e pronto. Para concluir isso daqui, quando a igreja ela começa então a nascer, né? Essa igreja que nós vemos nos dias de hoje, das mais variadas formas possíveis, disse que tinha um grupo de pessoas ali num local, num cenáculo, e eles estavam reunidos, e de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou. Esse é o dia de Pentecostes, que diz que as pessoas ali foram batizadas com o Espírito Santo, que era o batismo do fogo, que João Batista se referiu. Eis que eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com fogo. Esse seria, então, o batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez, a palavra sobre. Sobre cada um deles pousou essa língua de fogo, que representava, então, o batismo com o Espírito Santo. Vamos colocar essa força de testemunhar da verdade. Quando você recebe esse fogo purificador, você passa a abominar a mentira. Você passa a odiar a mentira. E aí, você não consegue fazer outra coisa na sua vida a não ser procurar e lutar dia após dia, segundo após segundo, para ter uma vida que seja totalmente verdadeira, dentro da realidade do que está aqui dentro da sua cabeça. Se você não identifica o que está errado, você não tem como mudar. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer o que está errado, você continua fazendo o que está errado, achando às vezes que está certo. É a história do avião. Se sair do curso, pequeno que seja, ele vai parar em outro lugar e não tem o que fazer, a não ser chegar e falar assim: amigo, aqui não é Estados Unidos não, aqui é França. Você tá na Europa, você não tá na América do Norte. Você vai ter que voltar. Percebe? Se você não identificar onde você tá, para onde que você tá indo? Se você não sabe aonde você está de fato, aonde que você vai parar? Se você não tem um destino. Se você não sabe qual é a direção que você está tomando. Se você acredita que a igreja é só isso, é um local para a gente ir lá, fazer umas reuniões, comer uns negocinhos, bater umas palmas, dar uns glória a Deus, falar dos outros pelas costas, quando a Bíblia fala que é para falar na cara dele. Ó, vai lá, se o teu irmão pecou contra você, e fala para ele: ó, meu, você sacaneou aí, você bagunçou o coreta aí. Isso não tá certo, você concorda? E a pessoa fala assim: concordo. A Bíblia fala: ganhaste teu irmão. Agora você chega lá e fala: ó, meu, você tá pisando na bola, né? E a pessoa fala: não tô certo. E aí você leva as pessoas para 2 ou 3, como diz lá, mostra para ela que ela tá mentindo, que tem mais gente que tá sabendo do assunto, e ela não quer baixar a bola.
Manda, então, pra praça e conta pra todo mundo. Se a pessoa mesmo assim falar, não, ela tá com a mão lá vermelha, mas não fui eu que matei, entendeu? É um exemplo, tá? Bobo, só pra você entender. Tá na cara que a pessoa fez o que fez, tem provas concretas, tá tudo escancarado, e mesmo assim a pessoa tá dizendo que não fez. Se a igreja é para ser essa igreja que Jesus ensinou, opa, tem coisa errada aí, do jeito que é feito. Porque passa-se a mão na cabeça de todo mundo, não importa se fez errado, e vamos embora. Deixa aí para trás, ninguém precisa nem ficar sabendo o que você fez. Tá? Se você realmente se arrependeu e o problema era só com aquela pessoa, ok, mas e as outras pessoas que estão envolvidas muitas vezes? Então, nós devemos começar a nos questionar se o que é ensinado está de acordo com aquilo que de fato é. Concluindo, verdadeira igreja, a única igreja que existe, o único templo que existe, que pode ser chamado templo de Deus, é cada um de nós. O único lugar que Deus pode habitar é o lugar que ele mesmo construiu com as mãos dele. E esse templo é o que Jesus edificou em 3 dias, quando ele ressuscita dos mortos, nesse corpo, que é a igreja. E ele então fala, Pedro, você é uma pedra, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser uma igreja. E através de você eu vou poder, então, gerar outras igrejas. E quando nós nos olhamos dessa forma, não tem igreja certa, igreja errada, não tem igreja melhor, igreja pior, não tem placa de igreja X, placa, e cai tudo isso por terra e nós estamos todos no mesmo nível, que é o que Jesus disse, que nós somos todos irmãos. Ele disse assim, vocês me chamam de mestre, ele disse, e vocês estão certos, eu sou o mestre. Vocês têm só um pai, só um mestre, é um Senhor, é um só batismo, tudo é um só, ele diz. E vocês são irmãos, irmãos. Então a família de Deus, ela é feita de igrejinhas, que juntas se formam uma igrejona, uma grande assembleia de igrejinhas. Mas cabe cada um cuidar da sua igreja. Então, você tem que ser o pastor da sua igreja. Você tem que ser o profeta da sua igreja. Você tem que ser o semeador da sua igreja. Você tem que cuidar da sua igreja. Você tem que manter a sua igreja limpa. Você tem que manter a sua igreja cheirosa. Você tem que cuidar da sua igreja. Porque a igreja é você. Se você cuida mal de você, você está cuidando mal da igreja de Deus.